bebê! Sejam bem-vindos a mais um Pabcast. Bem-vindo à nossa casa, inclusive dá oi pra galera, Dico, fofinho. Bom, qual o tema de hoje, Lulu? A mulher atleta precisa de cuidados especiais de saúde? Olha, eu não sou nenhuma especialista, cientista, pesquisadora, médica, mas eu acredito que sim. Até porque me conhecendo, durante meu ciclo de menstruação, por exemplo, eu oscilo muito, tanto em força, quanto sono, quanto vontade de comer doce, meu Deus do céu. Mas você pode falar melhor, porque a sua menstruação dá um pouquinho mais de trabalho, né? Eu acho que tem essa questão da oscilação hormonal e já me afetou muito. A Lê sabe muito Imagina, bem. é bem tranquilo conviver com você. Dizem que mulher iguala a menstruação, né? Mas a gente, graças a Deus, nossa menstruação não é na mesma época. A minha tá sempre atrasada. Opa! Tem um baby vindo aí? Não. A minha questão ali com a menstruação era muito mais séria do que uma mínima mudança de humor, né? Eu precisei, de fato, de acompanhamento médico, conseguir regular ali os meus hormônios para conseguir voltar a ter uma vida normal durante o meu mês, porque tinha semana que eu não conseguia viver, basicamente, né? Sim. Só chorava e não levantava da cama, e uma tristeza absurda. Eu quase entrava num estado depressivo ali que não era meu, assim, eu não sentia que era uma coisa minha. Mas consegui me tratar, obrigada, Doc. Então, seguimos, mas a minha opinião é essa. Eu acho que, de fato, precisa de um cuidado individual, porque a mulher tem realmente muitas questões durante o mês. A gente vai falar de bastante assunto interessante durante o podcast. Inclusive, tem uma pesquisa aí que fala que durante o ciclo menstrual a mulher reage bem de maneira cognitiva e não sei o quê, mas... Olha, eu vou ter que dizer que haja pesquisa para me convencer que eu, que fico xoxa, anêmica, capenga, manca, inconsistente... Queridos. Xoxa. Xoxa. Muito boa essa palavra. Fico xoxa. Fico xoxíssima. É um grande meme da internet. É isso. Bom, se a gente ficasse falando aqui do que a gente acha, ou da minha vida, ou da sua, o podcast ia ficar meio sem graça, ia virar um grande achismo. Então a gente foi atrás de pessoas que realmente são especialistas, que entendem, que trabalham com isso. E que vão ajudar no nosso debate. Com certeza. E a primeira delas é a doutora Lígia, que é médica da Seleção Brasileira e também do Corinthians Feminino, para falar um pouco sobre a individualidade da mulher, né, dentro do esporte. Olha só. Olá, meu nome é Lígia Neder, sou médica do esporte e atuo como médica do futebol feminino do Corinthians e da Seleção Brasileira. Vim falar um pouquinho sobre a especificidade do cuidado de uma atleta mulher. Então, quando a gente pensa em atletas do sexo feminino, acho que a primeira coisa que vem à cabeça é o ciclo menstrual. E realmente é uma particularidade que a gente acaba atuando bem de perto. Acho que o principal dessa questão é a individualização do cuidado. Então, entender como cada fase do ciclo interfere na vida de cada atleta. Assim, a gente consegue prever quais são aquelas atletas que vão ter cólica, alteração de humor, sangramento excessivo, fadiga, dores musculares, e aquelas que se sentem bem dispostas, com mais vontade de treinar, com mais força. Então, conseguindo entender o padrão de cada atleta, o perfil delas, a gente consegue atuar de maneira mais eficaz. Então, uma ação conjunta, né, de médica, nutricionista, psicóloga, fisioterapeutas, fisiologista, para que a gente minimize esses efeitos negativos e potencialize o desempenho delas nesses períodos. Outra questão que se fala muito são as diferenças que existem entre atletas homens e mulheres em relação a fatores hormonais, diferenças anatômicas, composição corporal. Ainda que não haja uma relação direta, né, entre lesões e esses fatores, a gente consegue pensar e tentar também prever e antecipar as lesões que são mais prevalentes para essa população. Então, enfatizando que as lesões são multifatoriais, que dependem de muitas outras questões como sono, alimentação, carga de treinamento, a gente tenta ver quais as lesões são mais prevalentes nessa população para agir de forma preventiva. Então, somando todos esses fatores, a gente faz um trabalho mais voltado também para minimizar o risco de lesões. Então, acho que tem muita coisa legal para falar desse assunto e a gente pode conversar mais, mas inicialmente eu colocaria esses 2 pontos para iniciar a discussão. Tá bom? Um beijo pra todos. Cara, eu acho muito legal quando ela fala não só da menstruação como um fato entre mulheres, mas também como a menstruação em cada mulher. A gente tava falando aqui sobre, tipo, fluxo, né? O quanto você menstrua. A minha menstruação, dependendo do mês, o fluxo é tão grande que eu não conseguiria ficar 45 minutos, que é o tempo normal de uma partida, sem ter que trocar um absorvente ou um absorvente íntimo, por exemplo. É muito louco, né? E eu acho que ela fala uma coisa que é essencial ali, que é a individualidade de cada atleta, né? E para você pensar em individualidade de cada atleta, você tem que refletir sobre o quanto o clube dá esse tipo de estrutura. Então, dentro do clube, no departamento de futebol feminino, você tem
profissionais capacitados para cuidar e olhar com uma atenção especial para cada atleta e entender ali quais são as especificidades de cada uma delas. Porque é isso que vai fazer a diferença no tratamento, nas lesões, na capacidade de rendimento durante um jogo ou não. Porque é isso que ela falou, tem jogadora que pode render melhor durante uma menstruação porque se sente forte ali naquele período. Até no respaldo da jogadora, né? Porque, por exemplo, a jogadora que não reage bem ao ciclo menstrual e fica mais xoxa, igual você falou, às vezes ela tá num dia de treino e ela não vai tão bem e ela vira banco por conta desse dia e aí não é justo, entendeu? Porque é um dia que realmente, hormonalmente falando, ela não tá apta àquele treino. E aí ter uma equipe preparada para falar, tipo, ó, não conta com ela hoje ou não leva esse treino em consideração a sua avaliação para treinador ou comissão, é muito importante. Muito, como minimizar os efeitos, né? Como minimizar essa oscilação hormonal e tudo mais, que para atleta é ainda mais difícil do que pra gente, eu imagino, porque no nosso caso a gente vai no médico, beleza, regula aqui o hormônio, toma esse, a gente chama de suplemento, né? Toma esse suplemento e tal, e que talvez as coisas melhorem. Um atleta que passa por doping, enfim, tem que seguir as coisas. Às vezes nem pode, né? Exato, não pode. Então é bem complexo, mas acho muito importante olhar para a pessoa como indivíduo, né? E isso, num esporte de alto rendimento, é essencial. Não dá para trabalhar com as jogadoras dentro do clube como uma coisa, tipo, dentro do mesmo pote, todo mundo, né? Mas, agora vamos falar da pesquisa que eu comentei no começo do nosso podcast, que aparentemente as mulheres responderam positivamente durante a menstruação de forma cognitiva, então de estímulos cognitivos. E aí a gente falou, quê? É o quê? A gente olhou com muita atenção para essa pesquisa e bastante cuidado, porque quando a gente leu ali no primeiro momento, e obviamente era uma pesquisa que claro, fala com um grupo de mulheres, foi em cima de um grupo de mulheres, como toda pesquisa é feita, mas que o que me chamou a atenção é que falava que o resultado era positivo na menstruação, né? Então, tempo de reação, a parte cognitiva, que as mulheres reagiram super bem e até melhor do que em outros períodos. Só que eu falei, tá, beleza, que reage bem, a parte cognitiva, a mente está lá, ativa, mas e a parte de fato funcional, assim, o corpo que você utiliza para correr os 90 minutos dentro de campo, o seu desempenho Força física, muscular, né? mesmo, porque é o músculo que também segura uma possível lesão, porque são coisas separadas. Beleza, minha cabeça tá ótima lá, mas e o meu corpo? Um ponto curioso dessa pesquisa é que, embora o saldo tenha sido positivo, as mulheres que participaram disseram que elas não se sentiam desse jeito, elas estavam realmente mais para baixo, mais lentas, mais xoxas, como você falou. Mas a Falmínia Ronca, que foi a pesquisadora que fez todo esse estudo, ela falou que, abre aspas, vou até ler aqui para vocês, o que sentimos nem sempre reflete no nosso desempenho. Então, muitas vezes a gente está se sentindo para baixo, xoxa e tudo mais, e isso cognitivamente, no nosso tempo de reação, não é refletido. E é muito louco, né? Muito louco. E é engraçado porque essa coisa da disposição para conseguir levantar para treinar menstruada, por exemplo. Mas a gente estava aqui no pré-podcast, eu sempre gosto de trazer os bastidores para você. Sim. Aí a Marcela, vocês sabem bem que é a Marcela, né, que dirige o nosso canal, ela falou, gente, tem receita milenar da minha avó do interior de Itapeva, 8 mil habitantes, que eu dizia sempre quando eu estava menstruada e com cólica, vai correr que passa. Você ia correr, Marcela? Marcela tá aqui. Ela falou claro que não. Mas ela falou que funcionava. Eu tenho uma teoria, mas depois a gente pode perguntar para a doutora Lígia. Porque sempre que você tá com cólica e tal, e você esquenta o local, a cólica passa. Não sei por quê, mas passa. Então, acredito eu que correndo, seu corpo como um todo esquenta e automaticamente essa cólica passa. E ajuda também a descer um lago de sangue. Doutora Lígia! Você acaba a corrida, você tá inteira parecendo que tá num filme, sei lá, o Iluminado, com sangue correndo pelo corredor inteiro. Não tem essa referência, mas acredito em você. Enfim, doutora Lígia, se você estiver assistindo nosso podcast, responde pra gente se faz sentido a minha teoria. Obrigada. Mas tem uma outra pesquisa muito legal, né? Sobre aí a parte de força em relação ao ciclo menstrual. Exato. Então, como a gente ficou com essa dúvida na cabeça, em relação à parte muscular mesmo e desempenho físico, a gente foi atrás da Júlia, que é uma preparadora física, e está fazendo uma pesquisa especificamente sobre isso. Então, a gente vai rodar o áudio dela para entender um pouquinho desse lado. Oiê, aqui é a Júlia Pavan. Eu sou mestranda no programa de pós-graduação da Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto,
aqui na USP. E muito obrigada pelo convite para eu falar um pouquinho sobre o que eu estudo, sobre o meu projeto também. O meu projeto de mestrado é intitulado Influências das diferentes fases do ciclo menstrual no desempenho físico anaeróbio de mulheres saudáveis. Para ficar mais simples de entender, o desempenho anaeróbio é tudo que é muito rápido. Então, saltos e tiros, por exemplo, desempenho de força, todos esses movimentos que são muito rápidos e curtos são de desempenho anaeróbio, que é o que eu vou estudar em 3 diferentes fases do ciclo. As meninas são testadas, fazem os mesmos testes físicos nas 3 diferentes fases. Como a pesquisa ainda está em andamento, a gente não tem resultados dentro do meu projeto. Eu tô no final da fase de coleta. Mas as pesquisas que já existem trazem, em relação à força muscular, resultados divergentes quanto à influência do ciclo menstrual na força muscular, mostrando que às vezes tem diferenças entre alguns grupos musculares dependendo da fase do ciclo. Mas apesar disso, o geral parece que a força não é afetada pelo ciclo menstrual. Mas mesmo assim, quando a pesquisa identifica alguma diferença entre as fases do ciclo no desempenho de força, existe uma tendência de menores valores de força muscular durante a fase lútea final, que é a fase de TPM, é logo pré-menstrual, e maiores valores de força durante a fase folicular final, que é logo antes da ovulação. Bom, então basicamente, a princípio, as pesquisas mostram que não tem uma diferença durante o ciclo menstrual. Quando tem, você fica um pouco mais fraca durante a TPM, até porque você passa mais tempo pensando em comer chocolate. E aí você fica mais forte, vida louca quando você tá ovulando. Não sei quem, porque quem tá ovulando, quando tô ovulando, nossa senhora. Olha, eu concordo com essa questão, porque realmente a fase pré é a pior. E tem até vários memes na internet, né? Tipo, você quando tá na TPM, você quando tá ovulando, tipo, sente uma deusa, sabe? Como uma deusa. A pele fica mais gostosa. Eu não sei, enfim. A grande questão pra mim é justamente o fato de que, hoje em dia, existe uma preocupação maior em pesquisar a saúde da mulher. E que a importância tá aí. Porque só assim a gente vai evoluir. Então, durante muito tempo, não foi importante estudar a saúde da mulher, estudar em como ajudar no desempenho físico das atletas. E hoje é essencial. E sabe por quê? Porque tem muita mulher na linha de frente pesquisando, se preocupando com a parte científica do corpo feminino. Então, mulheres na linha de frente, mulheres estudando, mulheres vão ser beneficiadas com isso. Então, acho que essas pesquisas que a gente tem tido acesso, que ainda são dúvidas, tem muitas coisas no ar, né? Acho que a saúde da mulher menstrual em relação ao esporte ainda é um limbo que está sendo desbravado. E vai de mulher para mulher. Marisa, tô brincando. Mas, por exemplo, eu não sei dizer, eu não saberia antes de não só desse podcast, mas antes de pesquisar e de ir mais a fundo, dizer quando eu estava mais forte ou mais fraca treinando, relacionando a minha menstruação. E hoje, tipo, a minha cabeça é muito diferente. Então, eu até me respeito mais por conta de coisas que eu fui atrás e aprendi. Então, daquela diminuída do total, peso. daquele migué na academia. Então, quantas mulheres atletas, no futebol ou em qualquer outro esporte, não sofrem com isso? Tipo, para de graça, levanta aí e treina, que não sei o quê, e bibibi. E cientificamente tem toda uma explicação. Mas sabe qual é a questão aqui pra mim também? Que assim, existe a pesquisa que diz que talvez não tenha uma diferença na força, que tem a questão cognitiva que também tá ok, mas existe um desconforto. Sim. E eu acho que lidar com o desconforto, que é uma coisa que os homens não têm que lidar, por exemplo, é difícil. Pô, é difícil você ter cólica. Tem mulher que não levanta da cama com cólica, tem mulher que vai pro hospital com cólica. O fluxo, você correr e sentir sangue descendo por você. Sangue não. É uma hemorragia interna. É um riacho, mano. Então, eu acho que é muito difícil chegar numa conclusão final. É importante que essas pesquisas venham pra gente, porque é isso. Ok, não tem nenhuma disfunção aqui, mas como que lida com o desconforto? O tempo inteiro, durante uma semana, durante 5 dias no seu corpo. Todo mês. Não Todo é que mês. é uma vez ali, uma que todo santo mês. Mas um ponto que eu queria trazer pra gente também discutir, que a doutora Lígia trouxe também no áudio dela, e que eu acho que vale a gente debater aqui a partir do momento que a gente tá falando de saúde da mulher, principalmente no futebol, é sobre lesões de joelho no futebol feminino. Tem inúmeros casos de LCA, né? Que é o ligamento cruzado anterior, que as atletas rompem. Inclusive, é o que eu rompi. Sim, a incidência é muito maior entre mulheres. Total, e tem uma explicação, inclusive a doutora Lígia fala que tem uma parte biológica ali, né, e tudo mais. Então esse é um tema que intriga o mundo do futebol feminino. E tem uma questão que é esse risco de lesão, ele está ligado diretamente à anatomia feminina. As mulheres têm os quadris mais largos por conta da questão de maternidade, para poder parir uma criança.
os joelhos são mais para dentro, então isso tudo causa uma pressão maior em cima do LCA, e aí uma probabilidade maior entre as atletas mulheres de terem uma lesão nesse ligamento. Essa intriga sobre o LCA e tudo mais chegou na FIFA, que já estava disposta a fazer uma pesquisa para entender o porquê, né? A gente fala aí de jogadoras que já romperam 3 vezes o LCA, tendo preparo físico, jogando em campo bom. Imagina quem não joga em campo bom. Pois é, e aí isso intrigou a FIFA que tá fazendo, inclusive, uma pesquisa para entender o porquê disso. E é muito importante que a maior entidade do futebol olhe para esse tipo de problema, que é um problema mundial, né? Entre todas as atletas do mundo, para todos os clubes. Então a Beth Mead e a Miedema, que naquele período que a FIFA jogou essa luz para criar essa pesquisa, eram atletas do Arsenal. A Miedema saiu. E elas eram namoradas, enfim, se lesionaram no mesmo momento, né, em 2022, com a mesma lesão, e elas foram convidadas para auxiliar nessa pesquisa, inclusive elas ficaram fora da Copa do Mundo da Austrália e da Nova Zelândia, e é muito importante pegar também atletas que têm uma vivência para conseguir contribuir numa pesquisa que vai ajudar tanta gente. Eu falei de atletas que já romperam 1, 2, 3 vezes, inclusive a Lili Milene, que é uma craque de bola, joga no São Paulo, enfim, mandou um áudio pra gente contando um pouquinho da experiência dela. Fala pessoal, Aline Milene, jogadora do São Paulo. Bom, passando para falar um pouquinho dessa questão da saúde da mulher no esporte, né? Eu no futebol. Como atleta já sofri com as lesões de LCA, tive 3 lesões de LCA, então sei muito bem como isso dificulta, né, os processos, até como as recuperações são feitas hoje em dia. Então, hoje em dia acho que é muito importante a gente ter os olhos bem abertos para as questões de cada atleta individualmente, nos trabalhos individualizados. Hoje eu tenho isso individualmente, procuro sempre tá intensificando os trabalhos individuais preventivos de recovery para que essas lesões, né, possam diminuir. No departamento do São Paulo, né, a gente teve a Tássia, a Gé e a doutora Débora, né, no departamento de saúde ali, que intensificaram os trabalhos preventivos com a gente e como fortalecer, né, o corpo e o padrão de movimento, que é uma das coisas muito importantes para evitar esse tipo de lesão. E a gente teve, né, em 2 anos e meio que elas estavam à frente do projeto, a gente não teve uma lesão sequer de LCA e diminuímos muito as lesões musculares. Então acho que isso é muito importante, acho que a gente tem que olhar com outros olhos para essa parte da saúde da mulher, né, em todos os outros aspectos, mas principalmente priorizar esse tratamento individual, intensificado, para que cada vez mais as lesões possam ser menores possíveis. Percebeu uma coisa em comum entre todas as falas? Primeiro que é muito legal que a gente tem tantas mulheres legais e capacitadas aqui no podcast contribuindo, todas falam de individualidade. Eu acho que não dá pra você tratar um esporte de alto rendimento, independente de qual seja, sem olhar cada pecinha que faz parte daquilo, seja esportes individuais, porque mesmo assim tem que ter uma preparação para aquele indivíduo. Se eu fosse jogar tênis e você fosse jogar tênis, a nossa preparação com certeza seria diferente, desde alimentação até força física. E no esporte coletivo, você tem que olhar para cada atleta e fazer um preparo específico para aquilo. Então, cada mulher que compõe um elenco tem que ter um cuidado específico e único como indivíduo. O legal do áudio Nossa, hoje eu tô enroscando a língua para falar aqui, mas o legal do áudio da Aline Milene é que ela está jogando no São Paulo, e o São Paulo fez um trabalho muito incrível com prevenção de lesão com as meninas que saíram, que ela cita muito bem, inclusive a Tassinha, nossa fisioterapeuta da Care, que é maravilhosa, fez um trabalho excelente. E a prevenção também é individual. Também faz parte do tipo, você tem mais dificuldade para correr e vai ter que fazer uma reabilitação. Eu tenho mais dor no joelho, vou ter que cuidar do músculo X. Então isso é muito legal para evitar a lesão. E automaticamente você vai evitando que as meninas rompam o LCA. É muito importante a gente trazer a Tassinha, assim, porque ela também é a nossa físio, e a Aline Milene ter citado ela, porque ela fala coisas muito importantes em vários papos que a gente já teve, mas vai ter áudio dela também, de que tem várias coisas que contribuem também para lesões em geral, né, nas mulheres. Tem a questão da formação tardia, né, das mulheres dentro do futebol, das atletas mulheres, e aí envolve a questão de ter pouca base, ter pouca estrutura, porque os meninos jogam desde muito cedo em escolinha, geralmente já tem um acompanhamento, às vezes de fisioterapeuta, às vezes de preparador físico.
as mulheres demoram um pouco mais, né? Cara, é muito louco. Eu tava pensando aqui agora, a gente que treina ali na Care, você já viu, tipo, uns meninos super novinhos de 9, 10, 11 anos já fazendo uma preparação física única e específica e você não vê menina? Exatamente. É muito complicado isso. Porque, eu enfim, nunca vi uma menina pequena, que pode ser uma possível atleta, treinando na Care Club, que é onde tem vários atletas, né? Um berço de atletas lá. Mas criança... Menino, criança, tem o tempo todo. Acabei de ter esse insight aqui, diz muito sobre o que a Tacinha comenta com a gente. Além da estrutura que os homens crescem e são formados como atleta, desde a base até o profissional, entre muitas outras coisas, né? Os caras ganham mais dinheiro, automaticamente conseguem ter uma preparação extra-clube melhor, fazer um acompanhamento mais individual, que é o que a gente está falando aqui. Eu acho que, e se tratando um pouco agora da questão de gênero, quando a gente pode falar, por ter muito mais possibilidade para os meninos jogarem bola desde cedo, e aí em clubes e tal, é levado muito a sério, né? Até os pais que acompanham levam muito a sério. Eles entendem que para o filho estar um nível acima dentro do time, ser um menino que faça diferença como um jogador ali, e talvez pensar numa carreira como atleta de futebol... Se ele não tiver um preparador físico desde o momento 1 do desenvolvimento dele, ele vai ficar para trás, porque a concorrência é muito grande. Como às vezes demora até para uma menina conseguir jogar em um time feminino, entender se aquilo vai poder fazer parte da vida dela como uma carreira, aí a gente já tem essa questão de diferença absurda. Mas vamos ouvir a Tássia, que eu acho que ela pode falar um pouco melhor. Bom, isso vai acontecer igual tanto para o masculino quanto para o feminino. A gente entendendo um pouquinho sobre gravidade de lesão, então no masculino acontece um número maior de lesões, só que com uma gravidade muito menor, então o tempo de afastamento também começa a ser menor. Já o feminino, o número de lesões são menores, só que com uma gravidade muito maior, com um maior tempo de afastamento. E aí a gente começa a entender que essas lesões são principalmente por entorses de joelho. E aí o mais comum que vem acontecendo ultimamente, que é a ruptura do LCA. Cara, é isso no fim das contas, né? Todo um trabalho preventivo que a gente viu que deu resultado no São Paulo, por exemplo. Então, que vitória que é você ter um grupo de atletas sem lesão durante um longo período de tempo, sem lesão grave, né? Exatamente sobre isso que a Tássia fala. A mulher, né, a atleta ali, de jogadora de futebol, quando ela se lesiona, ela fica meses sem poder voltar porque ela passa por uma cirurgia e tudo mais. No futebol masculino, às vezes são lesões mais rápidas, fica ali um lesão mês. muscular, exato. Né? Não é um LCA e tudo mais. E isso é muito triste, porque eu lembro muito claro da Gabi Nunes, que já rompeu 3 vezes o LCA, é super nova. Ela, no jogo de volta dela, se eu não me engano, de um LCA, ela se machuca e rompe outro LCA. Então pensa, ela ficou mais de 1 ano e meio parada. Se preparando pra voltar. E aí ela rompe, ela fica mais 1 ano e meio. Então assim, é muito triste ver com a frequência que isso acontece dentro do futebol feminino. Mas... E ao mesmo tempo, que bonito que é toda vez que ela veste a camisa da seleção brasileira, porque você fala, cara... Ela persistiu. É difícil não desistir, né? Você sabe muito, bem, porque você se recuperou de LCA. Total, é muito difícil, principalmente para uma pessoa que vive daquilo, né? Depende do corpo, depende do físico. Pô, você passa um tempão se recuperando e pum, você rompe de novo. Mas, por outro lado, eu acho importante a gente destacar as coisas positivas. Então, tem muita pesquisa sendo feita sobre esse assunto e sobre mulher como indivíduo e tudo mais, sobre menstruação. Então, eu acho que as coisas... o futebol feminino, ele não tá caminhando sozinho. A modalidade como um todo, melhorando o salário, melhorando a estrutura, tá melhorando o por trás disso tudo também. A ciência, exatamente. Né? Tem gente olhando com carinho para as mulheres e desenvolvendo pesquisa e tudo mais para que o rendimento delas como um todo melhore dentro da modalidade. No fim, quando a gente fala de ciência, de saúde, sempre vão ter perguntas e a partir do momento que essas perguntas não têm respostas, alguém tem que ir lá e falar, preciso descobrir. E geralmente essa resposta rápida vinha quando se tratava de um problema masculino. Então, se a incidência de lesões entre homens fosse maior, de LCA, enfim, no esporte, provavelmente uma solução já teria aparecido, milhões de pesquisas e tal. Para a mulher demorou muito para entender que era uma coisa de repetição em vários clubes e que dá para pesquisar e dá para entender como prevenir, como aconteceu no São Paulo, que é um exemplo mesmo. Então, o estudo da saúde da mulher, da forma como ele é hoje, é uma coisa recente, é uma coisa que precisa de investimento também, que tem pessoas olhando com carinho, mas que é novo. E por ser novo, exige tempo. Nenhuma pesquisa nasce da noite pro dia. Então, eu acho que nos próximos anos a gente vai ter um ganho muito grande em relação ao tratamento das atletas
dentro dos clubes, entendendo quais são as especificidades do corpo feminino e como você trabalhar isso ali dentro do ambiente esportivo mesmo. Então, a pergunta no começo era, a mulher atleta precisa de cuidado especial de saúde? Sim. Por que 100%. não ter um departamento voltado para a saúde da mulher e que consiga cuidar individualmente de cada atleta? Só vai ter ganho pro clube. Porque você vai investir numa jogadora, que às vezes o salário é alto, é óbvio, é um investimento ali que faz todo mês também, esperando um retorno pro clube. E se você perde essa jogadora, é um problema. Se você trabalha com a prevenção, show de bola. É isso, vai ter sempre um resultado positivo ali. Você trouxe um ponto importante que é sobre futuramente ter um departamento dentro dos clubes olhando especificamente para cada mulher e tudo mais. Isso já está começando a acontecer na Inglaterra, porque a Football Association, que é como se fosse a CBF deles, né, quem cuida das ligas de futebol por lá e tudo mais, decidiu obrigar os times a ter uma pessoa, pelo menos uma pessoa especializada em saúde da mulher dentro do elenco. Não dentro do time em si, mas dentro da comissão, do staff e tudo mais. Esse membro em cada clube, ele vai ser treinado por uma empresa que foi contratada pela Football Association, né, que chama The Well, essa empresa, para receber diretrizes de boas práticas, de saber o que fazer, enfim, desde... Da saúde da mulher como um Exato, todo. desde a menstruação, menopausa, maternidade tudo isso. Então é muito legal porque... de uma maneira 100% botando a mão na massa, pelo menos com uma pessoa responsável por isso, você vai plantando uma sementinha em outras pessoas dentro do clube e a saúde da mulher vai ficando em maior evidência, o que favorece todo o futebol feminino da Inglaterra. E a gente falando de uma liga gigantesca, né? Uma liga representativa que realmente se preocupa com o crescimento, que faz investimentos na modalidade, que os clubes conseguem colocar muitos torcedores dentro do estádio. Então, se a referência que a gente tem hoje de uma liga que funciona dentro do futebol feminino tem esse tipo de atitude, então talvez seja algo que a gente precise mirar e seguir. Em paralelo, e acho que só pra gente encerrar o nosso podcast, a FIFA, que tá olhando pro LCA com bons olhos e com carinho ali pra entender, também resolveu estender os pontos positivos sobre a licença maternidade das jogadoras. Todas as melhorias que a FIFA decidiu implantar começaram a valer agora, a partir de junho, mas eu acho que isso é um assunto para um outro podcast. Só sobre maternidade. Porque tem muita coisa legal e realmente, como você falou, a maior entidade do futebol está olhando com muito carinho para a mulher. Cada vez mais para a mulher atleta, mãe e tudo mais. Eu acho que agora, no nosso encerramento mesmo, o que a gente tira desse podcast, um pensamento que a gente pode levar é: ufa, que bom, acho que estamos evoluindo. Então, por mais que a gente sempre traga aqui, as lutas e as dores de uma modalidade que é sempre no forceps ali que vai crescendo, a gente tem notícias boas pelo mundo, a gente tem uma visão de futuro de algo que está evoluindo, de investimento, de um olhar mais cuidadoso, da visão da mulher como uma figura única e individual que precisa ser estudada. Então, eu fico muito feliz em terminar esse podcast sabendo que tem tantos profissionais capacitados, pesquisadores, pesquisadoras, enfim, pessoas que estão tendo um olhar carinhoso para a mulher no esporte. Total, eu queria agradecer a todas que participaram do nosso podcast. Muito obrigada. Vocês são perfeitas, maravilhosas. E você que está acompanhando a gente no YouTube ou no Spotify, deixa seu like, dá 5 estrelas. Comenta, de novo, a gente lê todos os comentários. Comentem sobre o seu ciclo menstrual, por favor, pra gente ver se Quais são seus efeitos. Quais são seus efeitos? Você funciona melhor ou não durante a menstruação? E aí, pra fechar, acho que pedir sempre a ajuda de vocês pra compartilhar os cortes no Instagram, porque é realmente o que ajuda o podcast a crescer, mostrando que a gente tá trazendo debates legais. Então a gente conta com vocês pra fazer o podcast crescer cada vez mais, certo? É isso, tamo junto! Beijinho e até a próxima semana. Tchau!